na Câmara dos Deputados, o projeto de lei que regulamenta esse modelo de educação. O projeto tem motivado o debate sobre os efeitos do ensino domiciliar na educação brasileira. Para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos a partir de agora, aqui no Tom Maior, o Gabriel Salgado, ele que é coordenador de educação do Instituto Alana, e também o João Paulo Cepa, que é gerente de articulação do Movimento pela Base. Primeiramente, boa tarde a você, Gabriel. Seja bem-vindo aqui ao Tom Maior. Boa tarde, Paulo, Jéssica. Boa tarde, João, também que vai participar comigo aqui desse papo. É um prazer, mais uma vez, estar na TV Sagres. Acho que a conversa vai ser muito boa hoje. Boa tarde também ao João Paulo. Seja bem-vindo aqui ao Tom Maior. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Paloma. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que estão acompanhando também na TV Sagres. Acho que é um ponto super importante que a gente precisa trazer, conversar e dialogar. E tenho certeza que teremos uma conversa muito rica aqui. Para começar, então, o nosso bate-papo, João Paulo, queria pedir para você explicar um pouco mais a respeito desse projeto. Foi aprovado na Câmara dos Deputados, segue agora para o Senado Federal. Lá o presidente Rodrigo Pacheco já informou que não vai ter pressa para analisar essa proposta, mas o que diz essa proposta? Quais são os principais pontos? Há também ali a expectativa, né, alguns especialistas apontando que, se aprovada realmente no Senado, né, essa medida, essa proposta poderia trazer ali a prática da educação domiciliar de uma forma mais generalizada. Como que vocês avaliam? Explica aqui para a gente os principais pontos desse projeto de lei. Bom, Jéssica, acho que inicialmente é importante dizer que, né, o ensino domiciliar, a proposta do projeto de lei que tramita, permitiria que estudantes da rede pública e privada brasileiras passassem a estudar em casa, ou seja, todo o processo de escolarização que hoje, pela Constituição, pela LDB e pelas legislações que amparam a educação brasileira, o direito à educação poderia ser exercido, essa liberdade de ensinar poderia ser exercido pelas famílias. E que acho que, do ponto de vista do cenário que a gente vive, do ponto de vista também de todo o processo educacional que a gente vive hoje, nós, enquanto Movimento pela Base, que somos uma rede apartidária de pessoas e instituições que trabalham desde 2013 para garantir que os direitos de aprendizagem dos estudantes, que o desenvolvimento integral dos nossos estudantes de educação básica aconteça, a gente vê isso com muita preocupação, considerando que acho que existem pontos que a gente já precisa discutir em relação ao ensino domiciliar. O ensino domiciliar, ele permite, a princípio, que o processo de escolarização aconteça em casa, orientado pela família ou por um preceptor. Então, na verdade, a escola deixaria de ser um centro do processo educativo e esse centro, esse espaço de mediação pedagógica seria completamente transferido para a residência pai responsável, mãe, preceptor, enfim. Gabriel. O ensino domiciliar, ele pode piorar a aprendizagem das crianças mais pobres de alguma forma? Porque se esse ensino vai ser feito em casa e muitas vezes as crianças que têm uma condição social inferior, os pais também não tiveram muita oportunidade de estudo. Como que isso pode acontecer, se essa proposta for realmente aprovada em todas as esferas? A gente observa essa proposta com muitas e muitas preocupações, em âmbito geral, mas principalmente para aquelas populações que são as mais vulneráveis, que não teriam, na prática, condições de poder estabelecer com qualidade o ensino domiciliar. Então, aqui a gente tem vários problemas e preocupações que a gente levanta. Por exemplo, uma proposta de ensino domiciliar exclusivo, ela limita em muito o repertório dos estudantes, o repertório que passa não só pela aprendizagem dentro de sala de aula, pelos educadores, mas também pelo convívio com os demais colegas e por todas as atividades que são realizadas dentro de uma unidade educacional. Ela também desconsidera, por exemplo, o conhecimento científico construído pelos educadores. Então, a gente sabe que são profissionais formados que deveriam ser mais valorizados e que, infelizmente, com uma proposta da forma como está, ela olha com um olhar de desvalorização mesmo da carreira docente, que é uma carreira que é responsável, junto com os demais profissionais da educação e com a comunidade escolar, para construir um currículo adequado a cada etapa de ensino, a cada faixa etária.
para construir um projeto político-pedagógico mais estruturado possível. E também aqui a gente não pode desconsiderar o lugar dos educadores a partir dos seus conhecimentos, né? Não só da formação inicial e continuada que eles estabelecem no dia a dia, mas também o conhecimento empírico em sala de aula. Então, um professor, ao trabalhar com a sua turma, né, ele aciona os seus conhecimentos prévios, o seu conhecimento que ele adquire durante a sua profissão, né, executando as suas aulas, mas também a partir das experiências que ele tem com os alunos, com as demais turmas e também com seus pares, sejam os professores, sejam coordenação pedagógica, direção de escola, e até mesmo, dependendo da questão, até mesmo com outros interlocutores da rede de ensino como um todo. Então, a gente fica bastante preocupado dessa proposta aumentar a vulnerabilidade dos estudantes, né, principalmente aqueles mais vulneráveis e aqueles que estão submetidos a já condições, muitas vezes, de violência. E aqui são violências dos mais diferentes tipos, né? E a gente sabe que sempre quem acaba sendo mais submetido são as crianças negras, pobres, né, que estão em condições mesmo, crianças com deficiência. A gente olha com bastante preocupação para essa proposta, o que ela pode causar, por exemplo, para as crianças com deficiência que historicamente foram condicionadas, né, e foram colocadas quase que forçosamente a estarem dentro do espaço de casa e não poderem ter acesso aos direitos, né, e ao direito de poder conviver e de exercer a sua cidadania livremente. Gabriel, é importante esse ponto que você está trazendo aqui, né, a respeito do papel, a importância que tem os educadores, os professores. Diante dos pontos que você mencionou, né, da experiência que o professor tem, da preparação para cada etapa do ensino, quais são os critérios para estabelecer se um pai ou a mãe é ou não capacitado para ensinar o filho em casa? Bom, o projeto ele traz alguns critérios, por exemplo, relacionados à formação desse pai e dessa mãe, desses responsáveis, né? E aí isso a gente conecta justamente com o ponto anterior que você trouxe, né? Porque uma proposta como essa, ela já se pretende de partida, né, excludente para aquela maior parte das famílias que não tem uma formação técnica ou uma formação superior, que no projeto de lei, teoricamente, seria suficiente ali para garantir uma educação de qualidade dos seus filhos, né? Então, assim, são uma série de questões importantes que a gente tem que olhar, não só para a responsabilidade da família, mas para a responsabilidade compartilhada, né, de toda a sociedade para a educação daquela criança, daquele adolescente. Isso é importante a gente deixar claro, não quer dizer que a gente está ignorando os problemas estruturais, históricos que a gente tem na educação brasileira, e muito pelo contrário. A gente defende não aprovar esse projeto de lei, mas fazer um grande chamado para que os congressistas que estão encabeçando esse projeto e outros possam se juntar com a gente na luta, né, na conquista de uma educação de qualidade, uma educação que atenda a maior parte dos estudantes, porque a gente sabe que, efetivamente, essa proposta ela já nasce com um olhar muito restrito, né, a pouquíssimos estudantes e famílias que, teoricamente, teriam condições de poder aplicar, mesmo no estágio inicial, essa proposta de ensino domiciliar. Outro fato importante também, e agora eu pergunto para você, João Paulo, é que é o momento, né, que esse projeto ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, porque a gente ainda está em meio a uma pandemia, mas está tendo todo esse movimento de retorno, né, das aulas, do aprendizado. E uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela trouxe esses pontos importantes de apontar que houve, sim, perdas na aprendizagem tanto de língua portuguesa quanto de matemática e habilidades motoras e socioemocionais também das crianças. Esse momento que essa proposta ela é colocada em pauta, pode acabar prejudicando ainda mais por conta dessas perdas que já aconteceram por conta da pandemia? Paloma, acho que é muito importante esse ponto por algumas questões. E um pouco do que o Gabriel disse em relação à complexidade da gente instituir uma política como essa, que acho que existe um olhar de corresponsabilização das famílias para que essa educação aconteça no ensino domiciliar. E quando a gente olha, por exemplo, para a Base Nacional Comum Curricular, né, que é um instrumento hoje que define quais são as aprendizagens que o nosso estudante precisa consolidar ao longo da educação básica,
e o quanto que é complexo o planejamento de aula, a preparação dos materiais, o quanto que isso é complexo e o quanto que a gente imagina que será difícil, né, para as famílias que optarem por esse processo de educação de ensino domiciliar, colocar isso em prática. Quando a gente olha para possíveis efeitos ou desvantagens dessa política, eu acho que a gente vai conseguir chegar nesse ponto que você trouxe. Acho que alguns pontos são muito, muito relevantes, né? Falar, né, de um cenário onde os pais vão ter que trabalhar talvez menos ou investir mais na educação dos estudantes em casa. Num cenário de crise econômica, talvez seja algo que já seja uma desvantagem. A gente está falando também, né, sobre uma dificuldade de controle sobre materiais utilizados por esses alunos, que precisam estar alinhados à base nacional, às propostas curriculares, né, oficiais. Isso também será um desafio, né, como que o preceptor ou os pais vão ter condições de fazer esse tipo de controle, e até mesmo as escolas que precisam estar, de alguma maneira, conectadas com esses estudantes, como que esse controle vai ser feito, né, como é que a gente vai garantir que isso vai de fato estar acontecendo, né, na casa das nossas crianças. Acho que vale a gente lembrar que existem dados que mostram que o nível de participação dos pais e responsáveis na educação dos filhos não é tão grande quanto a gente gostaria. Se a gente voltar, por exemplo, nos dados do questionário do INEP, na aplicação da Avaliação Nacional de Educação 2019, mostram, por exemplo, que 83% dos pais ou responsáveis nunca ou quase nunca incentivam os filhos a estudar. 43% de pais nunca ou quase nunca falam sobre as tarefas ou sobre o que acontece na escola. Então, a gente pensar em um cenário onde a gente conseguiria levar esse ensino domiciliar, né, com qualidade para dentro da casa dessas famílias, eu acho que é um grande desafio. E aí também, Paulo, você trouxe, acho que o ponto super relevante que toca, né, na sua pergunta, né, é o quanto que essa pauta, de fato, do ponto de vista técnico, diante do cenário da perda das aprendizagens e de outras demandas que nós temos, né, e que a gente espera que o governo federal possa atuar, né, o quanto que isso é, de fato, relevante. Desde 2018, a gente aguarda, né, que o sistema, a votação e a instituição do Sistema Nacional de Educação seja feita, né, que exista uma política nacional de valorização dos professores, que a própria Base Nacional Comum Curricular seja implementada, né, com toda a sua potência, e a gente acredita que é na escola que isso, de fato, vai acontecer. E existe um esforço que eu acho que é muito mais importante para o governo federal e também para todos os atores políticos nesse momento, que a gente pensar um plano nacional de recuperação, de recomposição das aprendizagens. Enquanto o governo federal começa a esboçar alguma estratégia, né, muito recentemente para isso, a gente olha para países como Chile, Portugal, a Alemanha, que estão olhando para esse planejamento de como é que a gente vai sair de uma situação onde as perdas de aprendizagem aconteceram pela interrupção das aulas presenciais, o quanto que países, né, já estão olhando isso há muito mais tempo, inclusive, né, países que tiveram um período muito menor de interrupção das aulas presenciais que o Brasil. Nós aqui, em medida, né, salvo algumas regras, passamos em média 2 anos, né, com as aulas presenciais interrompidas nas escolas públicas, e o quanto que nós vimos que a ausência da mediação pedagógica presencial, a distância do aluno na escola foi problemático e causou esse impacto, e aí é difícil entender o quanto que tirar a criança da escola, de fato, resolveria esse problema, né? E eu acho que, na verdade, o esforço precisa ser a gente fortalecer as políticas educacionais, qualificar os professores, preparar as escolas para receber esses estudantes para um acolhimento socioemocional e um trabalho estruturado, articulado com estados e municípios para que essa recomposição de aprendizagens aconteça no longo prazo. Eu acho que essa é uma pauta muito mais estratégica, muito mais importante no longo prazo e, obviamente, uma pauta que teria muito mais impacto, né, considerando os mais de 28 milhões de estudantes que hoje estão na educação básica pública do Brasil. João Paulo, outro ponto é que o Supremo Tribunal Federal, né, determinou que a educação domiciliar não é inconstitucional, mas que para o direito seja garantido aos pais seria necessária a criação de uma lei federal. Como que fica essa questão do ponto de vista jurídico? A família, os pais, eles têm uma autonomia educacional sobre as crianças?
hoje, pelo que está previsto na Constituição, na LDB, né, e nos mecanismos que regem as políticas públicas educacionais, essa autonomia ela não existe. Porque hoje, né, pela LDB, pela Constituição, e pensando inclusive na própria Base Nacional Comum Curricular, esse modelo de oferta ele precisa estar ancorado, né, nos preceitos, nas premissas constitucionais de uma educação voltada para a formação integral do indivíduo, né, e provavelmente muitos desses preceitos constitucionais serão violados na medida em que a gente, por exemplo, tira o estudante do convívio social na escola, porque a escola não é somente um espaço onde o conhecimento curricular do português e da matemática acontece, muito pelo contrário. A educação na perspectiva integral, proposta pela Base Nacional, proposta pelo novo ensino médio, né, que são duas políticas articuladas super importantes, né, elas prevêem que a educação acontece no convívio, na troca, no dissenso, no debate, e isso muitas das vezes transcende a própria proposta curricular, né, ou ela está prevista, pensada no modelo, na pedagogia, no modelo pedagógico, e provavelmente é um tipo de educação que no modelo domiciliar ele é muito mais complexo, porque ele vai depender do tempo do preceptor, do tempo do pai, da qualidade do planejamento, e a gente sabe que os professores, de fato, estão sendo formados e são formados há muito tempo para trabalhar, né? E aí, como o Gabriel disse, sem esconder que nós temos muitos problemas ainda, muitos desafios, mas a gente entende que hoje, do ponto de vista constitucional e do ponto de vista principalmente técnico, que eu acho que é onde o debate precisa estar muito alinhado, é muito difícil, num cenário complexo como o nosso, a gente entender que a solução para um processo longo de interrupção das aulas presenciais na escola seja construir um modelo onde a liberdade do ensino sai da escola e vai, talvez, para as famílias, para os preceptores ou, num cenário talvez mais crítico, para redes paralelas de ensino, né, que vão subverter ou vão desvirtuar a proposta curricular oficial trazida pela Base Nacional Comum Curricular. Gabriel, você tinha falado aqui anteriormente, né, da importância do papel do professor e também há essa importância do ambiente escolar, né, tirar a criança desse ambiente escolar, onde a gente fala que é um ensaio, né, da vida em sociedade. O que é necessário para a educação de qualidade, né, envolvendo ali todos os aspectos para o desenvolvimento da criança, né, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento emocional, cultural, no ensino domiciliar, você acredita, assim, a gente pode imaginar que a família, os pais, eles têm essa capacidade de suprir todas essas necessidades, né, desse ambiente que a escola proporciona? Bom, a gente acredita que não, né? E justamente por pressupostos como o João trouxe, né? Que uma educação de qualidade, ela ocorre a partir do convívio com o outro. Ela ocorre a partir da gestão democrática do conhecimento, não só nos espaços de participação, mas o conhecimento na construção das atividades dentro e fora daquela comunidade escolar, né? Então, acho que a gente defende de maneira central a importância da escola para o desenvolvimento integral dos estudantes, para esse local como importante, né? Isso já está mais do que provado por estudos nacionais e internacionais, a escola como fundamental para a garantia dos direitos dos estudantes, né? Para ele poder se desenvolver enquanto cidadão ou cidadã, para ter um melhor convívio em sociedade, para a prevenção de uma série de violências, não só violências as mais duras e pesadas, até de escutar, né? Como a gente sabe que a maior parte das violências sexuais, por exemplo, ocorre dentro do espaço da casa, mas as várias violências físicas e psicológicas. E aqui a gente olha para a importância do papel da escola como um local protetivo e preventivo a essas violências, mas também fundamental para a garantia de vários direitos, não só o direito à educação. Então, o direito à educação ainda mais óbvio, é claro, né? A construção do ensino, da aprendizagem, do conhecimento para os estudantes, mas também dos vários direitos, por exemplo, à saúde, com as campanhas de vacinação, o direito à segurança alimentar, com a própria merenda, né? E aí a gente olha a importância do Estado fazendo a fiscalização, fazendo a manutenção, a sociedade cobrando, estando atenta nos conselhos também de supervisão, né?
do fornecimento, por exemplo, de alimentação, transporte, das próprias condições, da construção do projeto político-pedagógico, do currículo da escola como um todo, que é tudo que ocorre nesse ambiente, né? Então, a gente olha com muita preocupação, porque se esse projeto for aprovado, ele realmente vai onerar muito o Estado e a Secretaria de Educação, que vão ser obrigados, diante de uma pouca demanda. Aí o João foi muito claro, né, na fala dele, apresentando as várias prioridades que a gente tem. A gente tem um Plano Nacional de Educação terminando o prazo dele agora para o cumprimento das suas metas daqui 2 anos, e a gente não tem nem 20% das metas previstas há 8 anos atrás cumpridas. Então, uma proposta como essa, se aprovada, obriga o Estado a criar mecanismos e processos de monitoramento, avaliação, fiscalização, certificação desses estudantes, que, na verdade, que é uma baixíssima demanda para que esse projeto se estabeleça, vai obrigar todos e todas nós, né, a nos mobilizarmos para que isso possa ser feito com qualidade. E aí, pensando, né, qual é o chamado que a gente precisa fazer para garantir uma educação de qualidade no país? Gente, isso não tem nada a ver com liberdade. As famílias que têm condições ou teriam condições de aplicar uma educação domiciliar, elas já têm a liberdade e elas já têm as condições de poder escolher, por exemplo, uma escola confessional para o seu filho ou para a sua filha, né? Então, a gente defender a educação nas escolas é defender a participação das famílias nos conselhos de escola, nas associações de pais e mestres, nos processos de conferência municipais, estaduais e nacional de educação. Então, além disso, assim, eu acho que a gente é contra o projeto de lei, defendendo a liberdade dos estudantes e o direito desses estudantes, porque a gente fala muito sobre as famílias e a participação das famílias é fundamental, mas a gente não pode esquecer que os estudantes são sujeitos de direito, sim. Eles têm direito de estar na escola, de conviver com as diversidades, de aprender com o outro, de poder se estabelecer. A gente tem isso previsto tanto no ECA, na Constituição. A gente tem, por exemplo, o artigo 227, é muito claro. As crianças são prioridade absoluta para todas as políticas e ações que a gente deve realizar e que a gente realiza no país. Então, eu gostaria até de fazer um convite aqui, junto com o João, com certeza, né, para que todos os congressistas e toda a população se junte com a gente na defesa da criança e do adolescente como prioridade absoluta, para a gente pensar a aplicação de uma base em diálogo com o seu território efetivamente, para a gente pensar a realização das metas do Plano Nacional de Educação, para a gente pensar um custo aluno qualidade que dê condições efetivas de trabalho, né, para os educadores, para a manutenção das escolas. Tem uma grande quantidade de escolas no Brasil hoje que sofrem com os elementos mais básicos, às vezes até saneamento básico, ou mesmo laboratório, quadra. Então, a gente faz o convite, né, para que toda a população e os congressistas se juntem com a gente em um movimento que já nasceu e que se chama Agenda 227, com referência, né, à Constituição Federal, justamente ao trecho da Constituição Federal, que fala que crianças, adolescentes e jovens devem ter absoluta prioridade na previsão dos direitos fundamentais que estão previstos, né, não só na Constituição, mas também no Estatuto da Criança e do Adolescente, na LDB, como o João bem disse, né? Gabriel, infelizmente nosso tempo acabou. Agradeço aqui a participação, né, os esclarecimentos aqui no Tom Maior. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Agradeço também a você, João Paulo. Muito obrigada aqui, né, pelas informações, pelo bate-papo conosco. Seja sempre bem-vindo também. Até uma próxima. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Paloma. Obrigado a todos. Obrigado, Gabriel. Obrigado, João. Foi um prazer estar com vocês aqui essa tarde, gente. Muito obrigado. Conversamos aqui no Tom Maior com Gabriel Salgado, coordenador de educação do Instituto Alana, e também com